né? Ontem a Justiça negou pela terceira vez o pedido de prisão preventiva do motorista que é acusado de matar um motorista de aplicativo. Bom, o Ministério Uhum. Público considerou que a namorada do empresário, essa é a novidade aí, e a informação que a gente traz hoje na nossa página do UOL, o Ministério Público vê uma pressão de motorista do Porsche para a namorada negar a embriaguez. Como a gente sabe, ele não fez o teste do bafômetro, porque foi retirado ali da cena pela própria mãe, falando que ia levá-lo para o hospital e ele acabou não fazendo, foi liberado do teste do bafômetro. E o Ministério Público considerou que a namorada dele foi pressionada e convencida para negar em depoimento que ele estivesse embriagado no acidente com o Porsche que matou o motorista. A promotora do caso considerou as declarações da namorada como contaminadas e apontou que ela combinou a versão com a mãe do motorista do Porsche. A jovem prestou depoimento acompanhada por 4 advogados, são os mesmos defensores que representaram o empresário durante as investigações. Queria que a senhora fizesse uma análise para a gente desse caso. A senhora entende o fato de ele ainda estar solto, quer dizer, a terceira vez que isso é negado, e a atuação aí da promotoria? A gente acaba entrando, Fabíola, até num espaço que eu acredito que seja um espaço parecido à discussão passada, né? Da questão da teoria da captura, dessa questão do status, do relacionamento. A gente tem uma tendência a julgar de forma mais branda quem a gente acha que parece conosco. E o judiciário, ele é mais brando com a figura do homem branco, do homem de classe média alta. A gente sabe disso. O que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, né? Então, isso é um fato. A gente já parte de uma situação que tem um recorte de gênero, que tem um recorte de classe, que tem um recorte racial bastante significativo. Então, isso é algo que precisa ser levado em conta também. Né? Mas fato é que, e toda vez que eu dou entrevista, eu sou cancelada por todos os lados possíveis, porque minhas opiniões nem sempre se filiam a um espaço único. Eu não acredito que a prisão antes do trânsito em julgado ela seja uma solução. Não obstante, a gente tem esse desejo, né, de ver uma pessoa que fez uma atitude que é criminosa aos nossos olhos, presa. Fato é que todos são inocentes até o trânsito em julgado da sentença. Então, a não ser que a gente tenha aqui uma situação em que a gente identifica uma potencialidade de fuga, algum risco para o processo, contaminação das provas, eu não consigo enxergar uma fundamentação para prisão. E daí, na minha visão, quem está errado é o juiz que prende porque a gente está diante de uma pessoa negra, porque a gente está diante de uma pessoa indígena, porque a gente está diante de uma pessoa pobre, e não aquele que deixa o rico solto. Né? Se a gente não tem um motivo para uma prisão preventiva, para uma prisão cautelar, eu não consigo enxergar realmente uma razão para ela ser realizada. O que chama atenção, é claro, é a diferença no tratamento. Né? Então, a gente enxerga aí situações em que a prisão é feita sem nenhum fundamento, e nesse caso nós estamos sendo bem garantistas, né? Agora, a senhora menciona bem, e a legislação brasileira não comporta a antecipação da pena, né? Não dá para prender antes de uma sentença condenatória. Mas entre os pressupostos de uma prisão cautelar está o risco da fuga. Nesse caso, sendo a pessoa endinheirada, tendo recursos e tal, esse risco não é efetivo? Isso não justificaria uma prisão cautelar? O simples fato da pessoa ter uma condição financeira melhor, às vezes eu não enxergo como um fundamento, mas o que que a gente tem de atravessamento nesse caso aqui, que poderia, de repente, justificar, e me parece que o Ministério Público foi por esse caminho. Ele se evadiu do local do crime, né? Então, ele já Uhum. indicou ali que ele não tinha interesse nenhum em cooperar com a polícia, não tinha interesse, ao menos do que parece, do que a gente consegue analisar aqui da situação, né? Então, esse indício, somado ao fato dele ter uma condição financeira positiva, né, um pouco mais favorecida, poderia levar à conclusão de que alguma medida cautelar diversa da prisão poderia ser aplicada. Então, antes da gente pensar em prisão, a gente poderia pensar em apreensão ali do passaporte, uso de Isso. tornozeleira, outras medidas menos gravosas, né? O que chama atenção é que, nesse caso específico, nenhuma medida foi adotada, né? Então, a gente não tem nenhum tipo de medida cautelar imposta. Novamente, para mim, isso deveria ser a regra e não a exceção. O que me chama a atenção é o fato de que, em tantos casos, a gente tem a prisão com menos, e nesse caso, o judiciário está sendo super garantista, né? Um arauto dos direitos do acusado. Então, a gente enxerga esse tipo de situação quando a gente está diante de homens brancos que têm dinheiro em situações mais Bom, favorecidas, né? Então, é o judiciário sendo judiciário.
Eu queria Chama entrar no atenção caso também o do... fato dele ter tido várias vezes problemas com o carro, né, com a direção. Já passou por cima de gente, já bateu em poste, já foi pego embriagado, já teve vários casos e continua aí dirigindo em alta velocidade pelas ruas de São Paulo, pelas ruas do país. Teve no Ceará, caso dele em alta velocidade, teve em vários casos. E continua repetindo. Aí é que é estranho, né? Não se faz nada para que esse cidadão saia pelo menos do volante, não Essa possa... poderia ser, né, doutor, a propósito dessa observação do Tales, uma outra medida cautelar, além da apreensão do passaporte, seria a apreensão da habilitação dele para dirigir, né? Sem sombra de dúvidas, né? Essa é uma possibilidade de cautelar nos crimes de trânsito que poderia facilmente ser aplicada nesse caso. Eu não tenho conhecimento, José, sendo bem franca, se ela foi aplicada nesse caso ou não. Uhum. Mas o que acontece normalmente é que essas pessoas que têm esse comportamento muito bélico no trânsito, né, em muito desrespeito às leis de trânsito, normalmente a carteira tem para ser apreendida, né? O cara já perdeu a carteira há muitos carnavais, então... É muito complicado, me traz esse conflito interno e esse incômodo, porque ao mesmo tempo que eu quero permanecer uma pessoa garantista, eu acredito que a prisão antes do trânsito em julgado não é a postura adequada, me causa a mesma frustração como cidadã, né? A gente saber que não existe uma repreensão estatal suficiente quando a gente enxerga aí um monte de furto de miojo no mercado, a pessoa presa cautelarmente na primeira falta, vamos colocar assim, né?